Olá, turma, tudo jóia? Não existe assunto polêmico que não pode ser discutido na doutrina espírita. Então, a gente vai discutir um pouco sobre a política, né? Que a gente teve que dividir o país, dividiu as famílias, dividiu a religião, dividiu a doutrina espírita, né? E a gente debater um pouco de uma forma racional, com bom senso, como assim somos espíritas, devemos discutir, que é a orientação do codificador Allan Kardec, né? Bom senso e racionalidade. Eu conversei assim com gente de direita da doutrina espírita que apoiou o Bolsonaro, com gente de esquerda que apoiou Lula, progressistas. Fui para um encontro em Salvador dos espíritas de esquerda, dos espíritas progressistas. Conheci muita gente inteligente, com argumentos fantásticos, do qual eu me sintonizo, né? Do qual eu tenho uma sintonia. Mas eu entendo que a sociedade, ela sempre foi e sempre teve esses conflitos dos conservadores e dos progressistas. Sempre houve isso na sociedade. Às vezes esse conflito é mais intenso, né? Mas sempre houve, né? E confesso, apesar de eu ser uma pessoa progressista, eu tenho parte de mim que é conservadora também. Então eu busco harmonizar dentro de mim o meu lado conservador com o meu lado progressista, né? Mas se você é um conservador raiz, né? Eu não sei como é que você enxerga a doutrina espírita em 1857, no advento do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi queimado em praça pública pelos bispos, né? Pelo clero católico. Se você é um conservador raiz, você estaria lá também queimando o Livro dos Espíritos, porque a doutrina espírita, quando vem, ela traz uma reforma da sociedade, porque ela traz informações que, a partir dessas informações, a gente tem que enxergar a sociedade de uma forma diferente e buscar reformá-la a forma diferente. Eu sou espírita há muito tempo, há 40 anos eu sou espírita, e vejo no movimento espírita uma tendência e um gostar de fazer caridade, né? Caridade assistencial, que tem sua importância e é importante porque quem passa fome, quem passa necessidade, não está aí para discutir filosofia, o modelo social. A pessoa está com urgência de sobrevivência e a gente tem que socorrer, é assim que ensina os espíritos. Mas os espíritas gostam de fazer sopão, gostam de fazer cesta básica, e que é válido, porque quem precisa, que está com o estômago vazio, precisa de socorro. Mas os espíritas que não se questionam por que tem gente na miséria, por que tem gente passando fome, é uma coisa complicada na sociedade e no país que a gente vive, né? A gente vive num país que tem abundância de alimento. Nosso país, ele produz alimento para 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. 1 bilhão de pessoas se alimentam do que a gente produz aqui no Brasil. E não questionar por que brasileiro passa fome é uma coisa complicada, né? E quando tem políticas públicas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que leva um valor que hoje me parece que é R$600, para que a pessoa não passe miséria, o espírita é contra isso. Eu não entendo isso, eu não consigo entender isso. Então, a gente quer que as pessoas estejam na miséria, a gente vá socorrer com cesta básica, ou a gente quer políticas públicas que a pessoa tenha uma fonte de renda que ela mesma compre sua alimentação, né? Mas aí você pode ser crítico a essas políticas públicas, porque tem algumas pessoas que pegam esse dinheiro e tomam cachaça, que pegam esse dinheiro usa para droga, ou que é preguiçoso, que não vai trabalhar. E isso é real, isso tem realmente. Não estou dizendo que não tenha, que tenha, mas isso são exceções. A regra geral, a grande maioria é como, né? Então, quando você vai buscar os dados, né, os dados estatísticos, você vê que isso é minoria, a maioria é diferente, a maioria está comprando comida, a maioria está... o programa é vinculado a que o filho esteja na escola, que tenha tomado vacina. Ah, mas tem fraude. Mas a fraude está na diretora da escola, que atesta que o menino está lá e não está. A fraude está
no município, que era para fazer programas de treinamento. Eu fui secretário em 2 vezes no meu município, né? Eu sei que tem recursos que é destinado do governo federal a fazer cursos profissionalizantes a quem está no Bolsa Família. Eu estou dizendo isso porque eu já acessei isso. Agora, se as prefeituras não fazem isso, isso não é culpa do programa, é culpa da ingestão, da falta de gestão pública, né? Falta de estratégia pública para fazer curso capacitante para aquelas pessoas. Ou os cursos que fazem não são cursos bons, são cursos rudimentares, vou fazer um curso de costura, um exemplo, né? Eu sou dessa área de desenvolvimento econômico, e faz um curso que não é de máquina industrial, e aí então a pessoa faz o curso, mas não pode ser empregada pela indústria. Então, vamos seguir adiante. Mas os espíritas não se preocupam com isso, né? É engraçado, não se preocupa. Ele julga, ele vê as notícias, generaliza e acha que bota todo mundo no mesmo saco e a partir daí condena. Só um adentro aí. Toda vez que você generaliza a informação, é um sinal de falta de inteligência, né? Porque informação tem que ser pesquisada, tem que ser estudada, assim como orienta a doutrina espírita. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ir a fundo. Generalizar é preguiça de inteligência, preguiça mental de pesquisa, tá certo? Aí vem os 2 fatores, Lula e Bolsonaro, né? Eu votei em Lula. Eu votei em Lula não é porque Lula é o melhor presidente, não é o melhor candidato. O meu candidato ideal seria outro, mas ele era o que era possível e era o que fazia transferência de renda, que tinha uma política humanista. Então eu me identifico com a questão humanista. Eu sou solidário com as pessoas que estão na miséria. Então eu quero um presidente que faça essa transferência de renda. Então eu voto nele por causa disso. Mas discordo dele em vários outros assuntos. Em vários outros assuntos eu discordo. Mas aí os espíritas votaram em Bolsonaro, né? Primeiro, eu não odeio Bolsonaro. Não odeio Bolsonaro. Eu discordo da proposta dele de modelo da sociedade. Né? Eu combato o Bolsonaro no modelo que ele propõe para a sociedade. Mas aí os espíritas disseram, não, mas eu sou conservador e Bolsonaro é conservador. Eu digo assim, mas se você é conservador, a doutrina espírita não era nem para existir. Porque, como falei lá, né? Ela vem também para reformar a sociedade. E quando a gente estuda que os espíritos de outro planeta estão vindo reencarnar no planeta Terra, no Brasil, né, em espírito mais evoluído, esses espíritos mais evoluídos que estão reencarnando, ele está reencarnando para ser conservador ou para ser progressista? Ele está reencarnando para fazer reforma na sociedade ou para manter o que se tem? É claro que, pela lógica, eles vêm reformar, ele vem mudar a sociedade, assim como os outros missionários também mudou a sociedade, reencarnaram para mudar a sociedade. No campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da educação, no campo da política, no campo de tudo, né? Os espíritos superiores vêm para reformar e evoluir a sociedade. Essa evolução da sociedade gera o choque com os conservadores, entendeu? Mas seguimos adiante. Como? Me explique vocês, como? Eu tenho dificuldade de entender isso de uma forma muito grande. Como um presidente, um líder social, como o ex-presidente Bolsonaro, que eu não desejo mal para ele, né? Ele coloca que o livro de cabeceira dele, que o ídolo dele é Brilhante Ustra, o chefe da tortura no Brasil. Para vocês entenderem a tortura, isso é relato dos livros de história, no livro lá, Brasil Nunca Mais, que escutou áudio do Tribunal Militar, ou seja, são os militares mesmo que falam, são as pessoas que foram torturadas que foram lá e testemunharam, colocaram o rato em vagina de mulheres, rato vivo em vagina de mulheres, né?
violentaram e é até difícil falar isso para mim, entendeu? Mas assim, espancaram mulheres grávidas, torturaram mulheres grávidas, a mulher dizendo eu estou grávida, e torturaram, fizeram a mulher ter aborto. Isso tem relato, não é uma mulher, são mulheres, né? Tem tortura de criança, tem um relato de uma tortura de uma criança de 1 ano e meio, para que o pai e a mãe falassem e torturava os filhos. Então, uma pessoa que faz isso, e você diz que essa pessoa é o seu ídolo, é a sua referência, e você segue isso, você torturou, você se você tivesse na época de Jesus, você estava lá com Caifás, condenando e julgando e levando Jesus para a cruz também, porque Jesus foi crucificado como filho do Deus Belzebu, né? Um subversivo, como inimigo da religião. Jesus foi condenado por isso. Então, se você defende a tortura dos seus inimigos, se você defende alguém que defende a tortura, que se você sintoniza com isso, você está dizendo que você, se estivesse na época de Jesus, estava a favor de Caifás, estava defendendo também a crucificação. Entenderam? Se eu estou errado, me diga se eu estou errado, por favor, de uma forma racional e clara. Uma amiga minha, uma confrade espírita, uma pessoa extremamente estudiosa da doutrina espírita, uma vez chegou para mim no WhatsApp, conversando comigo, e disse assim: me admiro muito você ser comunista. Eu digo, mas eu não sou comunista. Mas mesmo assim eu não falei para ela. Eu disse assim, mas me explique o que é comunismo. E ela simplesmente disse, não quero falar, não quero discutir sobre política. Então uma pessoa me chamou para conversar, me condenar que eu era comunista, né? E eu perguntei o que era comunismo, e ela não sabia o que era comunismo, mas ela condenava algo que ela não sabe, ela não estudou o que é, e ela condenava. Quer dizer, isso não é princípio espírita. Isso não é princípio espírita, né? Eu vi espírita divulgando fake news com o nome de Chico Xavier em redes sociais. E eu disse, pelo amor de Deus, tire o nome de Chico dessa lama. E essa pessoa em si foi lá e retirou a postagem dela da rede social. Fake news. Quando nós espíritas fomos contra a ciência, quando nós negamos a ciência, quando foi que nós negamos? Mas a vacina a vacina leva anos e anos para se ter uma vacina, agora foi ter uma vacina em poucos meses, mas nunca se investiu tanto recurso humano e material para se desenvolver uma vacina na Covid, como foi feito agora. Nunca na humanidade foi investido tanto recurso. E essas informações eram compartilhadas com outros laboratórios para que a vacina fosse produzida de uma forma muito rápida. Não é? Então, os espíritas foram contra a ciência quando nós, espíritas, apoiamos a mentira. A mentira, os políticos que vocês apoiaram e apoiam na extrema-direita, eles são a favor das fake news, da mentira, porque não pode ser punido a mentira. Imagine vocês que quantos nós já sofremos, dizemos que nós somos uma religião demoníaca, feito isso por clero religioso, divulgando que a doutrina espírita é coisa demoníaca, e quando a gente estuda a gente ficou tocado, mas a gente não é do demônio. Mas isso é uma fake news, a gente se incomodou quando foi atacado na doutrina espírita, né? Então, quando nós aceitamos isso, estamos dizendo que nós não somos espíritas, porque Allan Kardec disse que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, o critério que Allan Kardec usou, né? No Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, está lá, vai estudar, né? Que fala que quanto mais a gente evolui, mais a lei da sociedade se aproxima da lei de Deus, faz parte da evolução moral da humanidade. E desde quando a lei de Deus diz que é para abandonar os mais fracos? Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Que não é proteger os mais fracos? Do mais forte protege o mais fraco. Então, esse princípio está dizendo o seguinte,
eu como cidadão, eu quero que o meu Estado, a minha nação, que eu estou reencarnado, proteja os mais fracos. Como é que a gente vai proteger os mais fracos? Me diga aí, qual é a política pública que se protege aqueles que estão na miséria? É dizer que você está na miséria é por conta própria, porque você foi incompetente e não teve condição. Estude um pouco economia, que você vai ver que não é isso. Não é isso. As pessoas que nascem na pobreza, que nascem na miséria, sem recurso, aquela criança vai conseguir competir com o outro que é filho de uma classe média, que estuda em uma boa escola, que faz inglês, que vai para teatro, que viaja, que faz intercâmbio. Quando que a criança pobre vai competir com essa pessoa, com essa outra criança de classe média do rico? Me diga onde é que está a justiça social, onde é que está o equilíbrio nisso. Por favor, me fale. Estou com o coração aberto, só estou querendo entender, tá certo? Então, nós espíritas somos a favor da ciência. Nós espíritas não pactuamos com mentiras, tá certo? Nós espíritas buscamos sim o bom senso, a razão, e sabemos que a sociedade precisa progredir sempre. Mas eu sou a favor do casamento gay, um exemplo, né, dos conservadores. É só você não aceitar que um gay chame você para casar, você não aceita. Mas o que é que você tem a ver com isso, com o casamento da pessoa? O que é que você tem a ver com a escolha da pessoa? O que é que isso tem? O que é que isso interfere na sua vida? Me diga, por favor. Isso é um vídeo longo, é um desabafo, certo? É um desabafo. Eu gostaria de entender. Então, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo, tá certo? Então, estou falando isso com amor, tá certo? Com vontade de entender esse processo todo. E instruí-vos, esse é sempre o caminho, né? Desenvolver a razão e a inteligência, porque a inteligência é um dom que Deus nos deu. Um abraço, um beijo, que estejamos em paz.